Olá, mulheres! Sim, hoje eu vim aqui para falar com vocês. Homens, sintam-se à vontade para ouvir também, sem problema algum. Mas o meu recado aqui hoje é para as mulheres. Eu tive ideia de fazer esse vídeo porque há umas semanas atrás eu participei de uma convenção de vendas e nessa convenção eu me conectei completamente com o meu propósito de vida. E não só passei o dia inteiro emocionada, como eu tô com essa energia boa até hoje. E eu me senti na obrigação de vir aqui compartilhar com vocês a minha história, né? Falar sobre o meu propósito de vida, tudo que se transformou na minha vida, porque nessa convenção eu falei um pouquinho sobre um problema pessoal que eu tive e como eu superei ele. E eu percebi que eu dei voz a muitas pessoas, né? Principalmente mulheres. E isso foi tão bom, tão bom. Eu me senti tão bem de ter feito isso que hoje eu tô aqui para compartilhar minha história com vocês, tá? Vamos começar desde o início, tá? Quando eu era criança, eu costumava dizer que eu queria ter nascido homem, porque eu queria ter uma vida mais fácil. Olha, criança tinha essa percepção já que a vida da mulher não era fácil. E hoje não penso da mesma maneira. Sou completamente grata a todas as dificuldades que eu passei por ser mulher, que me transformaram hoje na pessoa que eu sou, né? Então vamos lá, gente. Eu fui criada, né? Sou filha de uma dona de casa, artesã, e um militar. E eu fui criada para ou ser funcionária pública, ou ter um bom emprego, né? E ter uma vida estável. Então eu fiz, a minha primeira faculdade foi de biomedicina, e eu fiquei um bom tempo sem conseguir emprego na área, trabalhei como corretora de imóveis, de tudo que vocês possam imaginar, telemarketing, trabalhei com tudo. E depois eu fiz a faculdade de farmácia, né? Antes da faculdade de farmácia eu fiquei um tempo desempregada e eu comecei a achar que realmente o serviço público era a solução para minha vida. Fiz a faculdade de farmácia, durante a faculdade eu fiz um concurso público para o Ministério da Saúde. E quando eu terminei a faculdade de farmácia, 6 meses depois, menos de 6 meses depois, eu fui chamada para esse concurso. E fiquei 10 anos no serviço público. Tirei algumas licenças, né? Tirei licença não remunerada, tirei licença de saúde, depois eu vou explicar o porquê. Mas ao todo foram 10 anos de vínculo, tá? Quando eu estava no serviço público, eu entrei super animada, foi um momento também de muita emoção quando eu tomei posse. Agradeci muito a Deus, né, por aquilo que está acontecendo. E eu achava que, pronto, minha vida estava solucionada. Mas eu me sentia muito limitada no serviço público, né? Eu trabalhava em um hospital público, eu me sentia muito limitada, eu queria fazer mais pelas pessoas e eu não conseguia, e aquilo foi me deixando muito mal. Eu tive alguns episódios de depressão, já cheguei a ponto de acordar e chorar e pensar, meu Deus, eu tenho que ir pra lá. Foi um período bem difícil, né? Eu sempre fui magra e quando eu entrei pro serviço público eu engordei bastante, eu cheguei a pesar 94 quilos. E eu olhava para as pessoas que trabalhavam lá comigo, que já estavam próximas de se aposentar, e as pessoas eram obesas, eram envelhecidas, eram ranzinzas, infelizes. E aquilo me dava um desespero, que eu falava, meu Deus, eu não quero isso pra mim, mas eu já estava me tornando aquilo, né? Eu já estava indo pelo mesmo caminho, e foi me dando um desespero enorme. Foi então que eu resolvi fazer a pós-graduação em estética, e achando que, né, eu iria empreender com estética e tal, e iria conseguir sair daquele ambiente que pra mim era muito tóxico, tá? Não tô dizendo que não, claro, existem pessoas que sabem lidar com esse tipo de ambiente, que fazem muito bem o trabalho e que são felizes naquilo que fazem, mas não era o meu caso, né? Eu me sentia realmente muito limitada e eu não sabia o que fazer. Aí eu fiz a pós em estética, abri meu consultório
E comecei a ganhar algum dinheiro e tal, pedi licença não remunerada. Aí fiquei 1 ano de licença não remunerada, estava ganhando mais dinheiro do que eu ganhava no serviço público, porém veio a crise, né? E os servidores do estado do Rio ficaram sem receber. Grande parte da minha clientela era servidor do estado do Rio, e aquilo fez cair as minhas vendas, né? Porque eu vendo serviço, né? Na área de estética. E aí ele estava próximo à licença acabar e eu resolvi então retornar para o serviço público e manter o meu consultório, né? Fazer as duas coisas, porque eu fiquei com medo de não conseguir me manter apenas com o consultório por conta da crise. Mas eu também não queria abrir mão daquilo, né? Aquilo era minha salvação, né, na minha cabeça. E aí retornei para o serviço público, já com uma outra mentalidade, né, com uma mentalidade que aquilo ali era temporário para mim, então que eu não ia deixar que certas coisas me atingissem da maneira que me atingiam antes, né, que eu ia dar o meu melhor e que eu tinha que entender que eu não podia fazer tudo, certo? E aí a minha vida começou a realmente melhorar um pouco, né? E aconteceu que em 2017 eu indo trabalhar, né? Eu saí de casa a pé, fui para o ponto de ônibus, eu fui assaltada na rua que eu morava. O rapaz me assaltou com uma faca e, na verdade, o que ele levou mesmo foi meu relógio. Eu consegui recuperar minha mochila com outros pertences, mas eu fiquei assim muito assustada, me sentindo vulnerável, né? Porque ele estava com a faca encostada na minha barriga, ele podia ter me matado. E eu fiquei uns dias só indo trabalhar de Uber, não queria sair a pé de casa. E no dia que eu resolvi que eu ia vencer esse medo e que eu ia sair a pé de casa, teve um assalto na esquina da minha casa. E vários moradores saíram na rua e uma senhora falou assim: tem um rapaz assim, assim, assado, que todo dia, entre 5h30 e 7h30 da manhã, ele tá aqui assaltando. E quando ela falou isso, eu identifiquei que era o cara que tinha me assaltado. Aí eu falei: pronto, não vou mais a pé, não vou mais pegar um ônibus, não vou. E comecei a entrar num pânico, né? Foi quando eu desenvolvi síndrome do pânico. Eu não saía mais de casa a pé. Teve um dia que ele apareceu em outro... Ele chegou a me seguir de novo, né, num outro horário. Eu fazia aula de francês à noite, mas eu ia sem nada, sem celular, sem nada. Levava só um trocado em caso de necessidade e o meu material do francês. E eu voltando para casa, quando eu vi ele na outra calçada, eu quase caí dura no chão. E já sabia, né, o que ele fazia ali. E quando eu entrei no ponto cego dele, eu fui correndo igual uma louca pra casa. Eu entrei em casa, fui na janela sem acender a luz e vi ele na esquina me procurando. Ou seja, ele ia me assaltar de novo, né? E comecei todo dia de manhã, quando eu ia trabalhar, a reparar, ficar olhando a rua, reparar, e vi ele por diversas vezes ali. Então, até uma pessoa me falou assim: imagina só se toda pessoa que é assaltada no Rio de Janeiro tiver síndrome do pânico, né? Aí eu falei assim: você consegue compreender que eu fui assaltada na rua que eu moro? Não é um lugar que eu posso mudar o caminho, que eu posso evitar, né? Se fosse entre o itinerário da minha casa para o meu trabalho, tudo bem, eu mudo o caminho. Mas não foi isso. E eu via o meu agressor quase que diariamente. Então foi muito difícil para mim, de verdade, foi muito difícil. Eu pensei até em fazer algumas loucuras, que graças a Deus eu não fiz, né? E um dia que ele apareceu lá à noite, de novo, eu liguei pra polícia e denunciei ele. E ele foi preso, ficou 5 dias preso e foi solto. Uma amiga minha até falou assim: nossa, eu queria ter sua coragem, né? Porque eu fui reconhecer ele. Aí eu falei assim, falei: olha só, eu tô morrendo de medo. Aí mostrei minha mão pra ela tremendo, falei: tô morrendo de medo. Mas se eu não fizer isso, ele vai continuar aqui fazendo isso e vai assaltar você, vai assaltar a sua irmã, vai me assaltar de novo, vai assaltar a rua inteira. E ele só assaltava mulheres e idosos. Covarde.
Enfim, por conta disso, né, no final de 2017, o Temer havia lançado o programa de demissão voluntária. Eu quis participar. O que aconteceu? A Câmara não assinou. Eu já tinha mudado toda a minha vida, já tinha dado os meus móveis, já tinha comprado passagem para vir ficar com meus pais em Fortaleza. E a Câmara não assinou, né? Não votou, e a medida provisória caiu, e eu fiquei sem dinheiro nenhum, né? Então, o que eu fiz? Eu já estava com acompanhamento médico, e o meu médico pediu uma licença de saúde para que eu pudesse vir ficar com meus pais. E eu fiz assim, né? Porém, na perícia médica, eu tinha que voltar ao Rio para poder fazer a perícia. E eu estava tomando medicamento, eu estava fazendo terapia aqui em Fortaleza. E toda vez que estava próximo de eu ir ao Rio, que meu pai falava assim, Ingrid, tem que olhar a sua passagem, eu começava a chorar e entrava em pânico de novo. Ou seja, o meu tratamento não ia para frente, certo? E aí que eu resolvi que eu ia empreender de novo, né? Cheguei a fazer um curso de aromaterapia que me ajudou bastante nesse processo. E resolvi que eu ia abrir meu consultório aqui. E eu fiz assim. E eu voltei ao Rio, falei para a junta médica que eu queria uma licença com alta, porque eles sempre me davam licença sem alta, que eu tinha que ser reavaliada. E ela me deu eu queria uma licença com alta porque eu ia pedir licença sem vencimento de novo, porque eu não queria ser obrigada toda hora a ter que voltar ao Rio, porque isso não estava me fazendo bem. Cheguei a pedir remoção para cá, né, porque era órgão federal, e me negaram. E foi muito difícil me desfazer desse vínculo, tá? A gente tende a querer a estabilidade, né? A gostar da estabilidade. Mas a estabilidade não me fazia feliz. E empreendendo aqui em Fortaleza, foi quando eu fiz um curso de estética que uma professora minha veio dar aqui. Uma professora do Rio, né? Veio dar um curso aqui. E eu conheci uma amiga da minha mãe, que era dona da clínica, né? É dona da clínica onde o curso foi dado. E eu nem sabia, né, como é que ela era amiga da minha mãe. Eu fiquei sabendo na hora que eu cheguei lá, que a minha mãe falou assim, é a clínica da minha amiga e tal. E eu vi que ela tinha lá os naaras, né, os colágenos naaras. E a minha mãe já estava tomando, e a minha mãe tomava certinho todo dia. Eu achei aquilo estranho, porque minha mãe não é regrada com essas coisas. E ela falou, não, minha filha, tirou minha dor no corpo, eu não tenho mais dor no corpo, não deixo de tomar. E eu queria tomar também, né? Comecei a tomar, vi que realmente o produto era bom. E falei com essa amiga da minha mãe, que hoje é minha amiga. E falei com ela que eu queria me cadastrar na Janesse para comprar mais barato, né? Já que eu ia tomar, minha mãe também. E foi quando ela falou assim pra mim, eu vou fazer uma apresentação dos produtos e queria te convidar para você assistir, para conhecer os outros produtos e tal, e eu fui. E foi então que eu vi que, nossa, tinha muito mais produtos, né? Não era só o Naara. E eu fiquei apaixonada pelos produtos, né? Confesso que de cara, olhando assim as explicações, eu fiquei ressabiada, eu sempre fui muito cética. Porém, eu falei assim, não, eu vou pagar para ver, né? E vi ali uma maneira, né, de eu ser bem sucedida na vida, né, de eu evoluir, né, profissionalmente, financeiramente. E porque todo mundo falava assim pra mim, nossa, você é louca, você vai pedir exoneração do seu cargo, você é louca, isso é garantia da sua aposentadoria. E eu pensava, garantia de quê, né? Eu vi o que aconteceu no estado do Rio, eu sei que não foi só no Rio, né? Outros estados aconteceram isso, que os servidores ficaram sem receber, os aposentados, então, nem se fala, né? E soube de gente que foi despejada de casa porque não tinha como pagar aluguel.
muita gente no Rio fazia vaquinha para comprar cesta básica para aposentados que trabalharam a vida inteira e estavam sem aposentadoria. Então, garantia de quê? Né? Quem me garante que um dia o governo federal não vai fazer o mesmo? E eu ainda estava nesse processo, né? Quando eu entrei na Genesse, eu ainda estava nesse processo de me curar da síndrome do pânico. E a Genesse mudou completamente a minha vida. Completamente a minha vida. Através dos produtos, através das pessoas que estão ligadas à Genesse e através do negócio. Mudou completamente a minha vida, né? Eu queria só consumir mais barato e eu me apaixonei pelo negócio. Hoje eu vendo produtos, coisa que eu nunca me imaginei fazendo, mas eu faço isso com o maior prazer, porque eu tenho certeza que eu entrego solução para dores das pessoas. Né? Imagina, eu quero que todo mundo tenha o benefício que eu tive, né? Eu tenho condromalácia nos 2 joelhos, tenho artrose no quadril, eu sofria muito com dor lombar, com dor ciática, e hoje eu não tenho nada disso, por conta de um colágeno que eu tomo. Então, assim, é qualidade de vida que você entrega à pessoa. Isso me deixa muito feliz. Eu hoje, como profissional de saúde, né? Eu sou profissional liberal hoje. Em outra época eu estaria aqui desesperada, porque a cidade está em lockdown. E eu não estou, né? Não vou falar que eu não tenho preocupação nenhuma, tenho, mas assim, a minha mentalidade mudou completamente. Essa empresa realmente transformou minha vida, né? Transformou meu corpo, transformou minha alma. Eu sou eternamente grata a essa oportunidade que me foi oferecida. E voltando lá ao que eu falei no início, né, do meu propósito de vida, eu sempre tive na minha mente desde criança, tá? Eu sempre falei que eu queria ajudar as pessoas, que eu queria ajudar a humanidade, que eu queria ajudar as pessoas. E quando eu era criança eu fazia isso muito bem. E quando eu fui crescendo com as amarguras da vida, com as dificuldades, eu fui me tornando uma pessoa rabugenta, né? Ainda mais no serviço público. Eu até outro dia estava conversando com uma colega minha, né, que trabalhou comigo no hospital, e eu falei para ela, falei, nossa, eu convivi tantos anos com você e não aproveitei, né, o que eu poderia ter aproveitado dessa convivência, você é uma pessoa tão maravilhosa e tal, e eu não enxergava isso, né, eu era tão rabugenta, e ela falou assim para mim, não, você não era rabugenta, não acho isso, eu acho só que você era uma pessoa infeliz, mas eu sempre enxerguei em você uma pessoa boa. Nossa, foi tão bom ouvir isso, né? Que as pessoas enxergavam em mim algo que nem eu enxergava. Então é isso, gente. Eu me conectei de verdade com o meu propósito de vida, porque nesse dia, né, dessa convenção, eu vi que realmente, assim, primeiro, hoje eu sou muito grata como profissional de saúde de não estar trabalhando com doença, de estar promovendo saúde, né, seja física ou mental ou financeira. Estou promovendo saúde, isso me deixa muito feliz de verdade. E enfim, até me perdi, gente, desculpa, eu fico emocionada de verdade. Eu acho que nunca na vida eu tinha me conectado de uma forma tão forte com o meu propósito, e isso é tão maravilhoso. Eu não sei se você já conhece o seu propósito, né? Ou se o seu real propósito, porque às vezes a gente acha que é uma coisa e é outra, né? Quando você encontrar o seu propósito, você vai chorar de emoção, você vai ficar arrepiado. É uma coisa assim surreal que eu desejo que todo mundo experimente na vida, de verdade. Inclusive convido a vocês a escrever aqui o propósito de vida de cada uma. Se os homens quiserem participar também, fiquem à vontade, tá? Eu quero também deixar aqui em aberto, caso alguém esteja procurando novas experiências, novas oportunidades, eu estou aqui à disposição, tá? Quem quiser conhecer a Genesse como ferramenta de trabalho, como ferramenta de vida, porque a Genesse não é só um trabalho, a Genesse transforma vidas. Claro que você tem que se permitir e fazer por onde, tá? Não existe milagre. Mas realmente é uma empresa maravilhosa. E fico aqui à disposição, tá? Caso alguém queira conhecer, estou aqui à disposição, só mandar uma mensagem para mim que a gente combina. E, enfim, quero deixar aqui também minha gratidão
a todas as mulheres incríveis que já passaram na minha vida. Eu quero dizer que sim, todas são incríveis, tá? Se você não se acha incrível, é porque você ainda não se enxergou. Isso já aconteceu comigo, né? Você vê, a menina, ela enxergava que eu era uma pessoa boa, porém infeliz, né? E eu enxergava uma pessoa rabugenta. Então, eu desejo que todo mundo experimente essa felicidade que eu estou experimentando agora. Já disse, né, quando eu era criança, eu dizia que eu queria ser homem. Não, eu sou muito feliz de ser mulher, muito feliz, de verdade. Agradeço a cada dificuldade que a vida me apresentou pelo fato de ser mulher. Já passei por muitos relacionamentos tóxicos, não só com homens, mas com amigos, até com familiares. Hoje eu não me permito mais isso. E quero dizer que você não deve se permitir isso nunca. Você nunca deve aceitar menos do que você merece, tá? Não aceite menos do que você merece. Inclusive de você mesma, né? Porque sim, né? Eu ofereci a mim mesma muito menos do que eu merecia, né? E hoje eu mudei completamente isso na minha vida. E é isso, eu quero deixar minha gratidão aqui a todas as mulheres incríveis que já passaram pela minha vida, as que estão na minha vida e as que ainda passarão na minha vida. E as que eu também não conheço, nem vou conhecer. Gratidão a todas vocês, em especial a uma mulher incrível que é a minha mãe, tá? Que me deu a vida e que, entre erros e acertos, foi fundamental para me tornar a mulher que eu sou hoje. É isso, gente. Um beijo. Beijo para todas vocês.